Olá, benditos de meu Pai, que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Estou aqui para dar continuidade à nossa série falando sobre a lei da semeadura. Eu já expliquei aqui o que é uma lei, eu já falei aqui sobre o que a palavra de Deus fala, que serve como base para o nosso estudo. Eu disse aqui que a palavra de Deus nos ensina lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem semear, ele colherá. É isso mesmo, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Paulo também nos ensinou lá na segunda carta aos Coríntios, eu já falei aqui também, que aquele que semeia muito, colherá muito. O contrário também acontece. Quando você planta pouco, você colhe pouco. Se você é uma pessoa dedicada naquilo que você faz, você terá um retorno maior. Agora, se você é uma pessoa que faz pouco algo, você vai ter uma colheita menor. É isso. Quem planta muito, vai colher muito. Se você quiser ter muito sucesso, você vai ter que trabalhar muito. Se você quiser ser muito ajudado, você vai ter que ajudar muito. Se você quiser receber muito amor, você tem que dar muito amor. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você não dá amor, não espere receber. Se você não é uma pessoa que procura ajudar outras, não espere ser ajudado. Tudo que você plantar, você vai colher. Já falei aqui também sobre a colheita a curto, médio e longo prazo. Existem coisas que você vai colher em poucos dias, em poucas semanas, em alguns meses e outras que você vai colher daqui a alguns anos. A questão é que muitos esquecem que plantaram há um dia, há dois, há uma semana, há alguns meses, há alguns anos, através de suas palavras, através de seus pensamentos, porque eu já falei aqui também sobre isso. Então você esquece, mas a colheita virá. Você esqueceu o que plantou, mas o resultado chegará. A fatura vai chegar para você pagar essa conta. Se for uma plantação ruim, você vai ter uma colheita ruim. Se você plantar coisas boas, você vai colher muitos bons frutos. É isso que a palavra de Deus nos assegura. Eu falei que as nossas palavras são sementes. O que você tem semeado na sua vida? O que você tem espalhado na sua vida? Palavras de bênçãos ou palavras de maldição? Palavras de vida ou palavras de morte? Uma palavra sua pode matar um sonho, pode destruir algo, pode arruinar um projeto que seria muito abençoado, mas por causa de uma palavra que você liberou na hora errada, uma palavra sem pensar, uma palavra precipitada, você pode colher resultados indesejáveis. Então tenha mais cuidado com aquilo que você fala. Pense bem antes de falar. Palavras, elas não são neutras. Se você falar brincando, se você falar sem pensar, se você falar sem querer, não importa, você está semeando. Então, antes de falar, tenha muito cuidado. Peça sempre a Deus sabedoria no falar. Peça a Deus para lhe ajudar a falar na hora certa, para que você seja uma pessoa intencional nas suas palavras e que as suas palavras possam gerar um peso de eternidade na vida das pessoas, que as suas palavras possam gerar vida em outras pessoas, que as suas palavras sejam bênçãos para casamentos, famílias, para locais de trabalho, até o local onde você mora. Qual é a palavra que você tem liberado sobre aquele lugar? Há pessoas que dizem, esse lugar aqui só tem fofoqueiro, só tem gente que não presta. Esse lugar aqui é uma droga. Como que você quer morar num lugar bom se você só libera palavras de maldição sobre este lugar?
É igual o trabalho. Há pessoas que todo dia de manhã, quando ela tem que ir para o escritório, para o consultório, para o trabalho, para aquele setor, ela diz, misericórdia, já vou para esse lugar. Só tem pessoas chatas, pessoas que não gostam de trabalhar, pessoas desagradáveis. O ambiente fica mais pesado. Você não está contribuindo em nada, declarando isso sobre o seu trabalho, sobre o local onde você mora. Cuidado com as suas palavras. Mas pastor, eu vou mentir? Não, você não vai mentir, mas você pode profetizar, você pode declarar, você pode lançar palavras de bênçãos sobre aquele lugar. Você pode declarar, o lugar onde eu moro é abençoado. Eu repreendo o espírito da violência, de prostituição, eu repreendo o espírito mal desse lugar e esse lugar será uma bênção. Esse lugar será tremendamente alcançado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Então declare coisas boas sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, o seu salário, quando você entra na sua conta para você ver se o seu pagamento, o seu prolabore, os seus rendimentos, se o seu salário foi depositado. Aí quando você olha e vê aquele salário, já vem um desconto, misericórdia. Abençoe o seu salário, Senhor, esse salário ainda não é o suficiente, eu preciso ganhar mais, mas meu Deus, multiplica, abençoe o meu salário. Assim como o Senhor abençoou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, o Senhor deu graças, eu te dou graças. É pouco, mas está com a bênção. É pouco, mas vai se multiplicar. É pouco, mas ainda vai sobrar para a glória de Deus. Então abençoe o seu corpo, abençoe a sua saúde, abençoe a sua mente, abençoe seus vizinhos. Você precisa usar suas palavras como boas sementes. E você vai ver que ainda que você não colha naquele lugar, você vai colher de outras formas, de outras maneiras, talvez até em outros lugares. Mas as tuas palavras são sementes e você colherá. Ontem eu falei sobre os pensamentos. E por que é importante falar sobre os pensamentos? Porque eles também são sementes. O que você tem pensado a respeito de si? O que você tem pensado a respeito das pessoas? O que você pensa a respeito do seu casamento? O que você pensa a respeito das suas finanças? Eu falava aqui que há uma frase atribuída ao pai da psicanálise, o Freud, que diz o seguinte: o pensamento é um ensaio da ação. Então você pensa e depois você vai executar. Depois você vai agir. Se o seu pensamento está contaminado, as suas ações serão contrárias a você mesmo, irão prejudicar você mesmo. Cuidado com aquilo que você tem pensado. Eu disse aqui, o que domina a sua mente governa a sua vida. O que domina a sua mente governa as suas ações. O que domina a sua mente vai conduzir você para um caminho de morte ou para um caminho de vida. É isso mesmo, existe uma batalha, uma guerra espiritual. O mal e o bem. Deus e Satanás e os seus demônios estão lutando pela sua mente. Deus quer conduzir a sua mente a lugares elevados. Deus quer fazer de você uma pessoa produtiva, uma árvore frutífera, mas Satanás não. Satanás quer dominar a sua mente, colocando na sua mente que você é incapaz, que você não pode servir a Deus. Às vezes ele vem com aquele pensamento de condenação, de acusação, ele fala assim, olha, o seu passado te condena. E você fica pensando, eu nunca serei uma bênção, eu nunca vou conseguir dar frutos, eu nunca vou conseguir realizar o projeto que Deus tem para a minha vida, porque eu sou incapaz, eu sou indigno, eu não mereço. É isso que talvez tenha dominado a sua mente. Cuidado com os pensamentos que andam orbitando a sua mente. Cuidado, porque Satanás ele quer ter domínio sobre a sua mente e convergir você para caminhos de morte, de derrota, de fracasso. Então, meu amigo, minha amiga, desperte,
Mude a sua forma de pensar e a sua vida será transformada. Mude a sua forma de pensar e você terá resultados melhores para a glória de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ontem eu falei, controlar mente é essencial. Controlar a mente é essencial para mudar nossas ações e resultados. Por isso o apóstolo Paulo disse que somos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, quem consegue mudar a forma de pensar vai conseguir mudar ações e resultados. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, entendimento. É isso mesmo. Começa aqui, Se você deixar que a sua mente fique vazia, há uma frase, um dito popular, que é o seguinte: mente vazia, oficina de Satanás. Não deixe a sua mente vazia, não deixe a sua mente vagando. Direcione a sua mente para coisas produtivas. Você precisa pensar quais são os livros que eu posso ler para aprender, para me desenvolver, para me tornar uma pessoa melhor. Eu vou ler a Bíblia Sagrada, vou meditar, vou pensar a respeito daquele assunto, porque eu quero aprender, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Você tem pensado quais os cursos que eu posso fazer para crescer, para avançar? De que forma, de que maneira eu posso me tornar um marido melhor? É isso que você tem que pensar, em coisas que edificam, coisas que vão levar você para o próximo nível. Eu falava aqui o seguinte, que os seus pensamentos podem limitar seu crescimento. Se você quer fazer algo grande, você tem que pensar grande. Se você quer voar alto, você tem que pensar mais alto. Agora, se você pensa pequeno, você não vai construir algo grande. Se você quer voar alto, você não pode pensar em voar baixo. Você não pode, você tem que ter esse cuidado. Peraí, eu quero avançar. Há pessoas que pensam assim, mas eu não tenho mais idade para estudar, para ter uma formação, para conquistar o meu primeiro diploma. Por que não? Você está vivo. E se você está vivo, você tem condições de realizar esse sonho e de glorificar a Deus com essa conquista. Não pense o pior a respeito de si mesmo. Pense o melhor. Não pense que você vai envelhecer e ficar doente numa cama. Pense que na velhice você vai dar frutos. É isso que está escrito na palavra de Deus. Na velhice darão frutos. Então pense dessa forma. Eu não serei uma pessoa inútil. Pelo contrário, eu serei muito útil para Deus, para a sua obra, para a minha família, para a sociedade. Eu serei muito útil. É isso mesmo, coloque isso na sua mente. Você tem potencial, mas precisa pensar a respeito disso. Eu também falei aqui ontem, o homem é aquilo que ele imagina na sua mente, na sua alma. Provérbios nos ensina isso, Provérbios capítulo 23, versículo 7. Como imaginou na sua alma, assim ele é. O que você tem imaginado, o que você tem pensado a respeito do seu casamento, a respeito das suas finanças, do seu ministério, da sua vida espiritual. Cuidado, repreenda maus pensamentos. E eu deixei aqui, eu li com vocês ontem, Filipenses no capítulo 4, depois você pode ler. Vai lá em Filipenses capítulo 4, eu não vou ler toda a mensagem aqui de ontem, eu estou só fazendo um resumo do que eu ensinei aqui ontem. E depois você leia lá tudo que é louvável, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Isso tem que ocupar a nossa mente. É dessa forma que você vai ter a mente de Cristo, uma mente produtiva, uma mente que vai produzir grandes frutos para a glória de Deus. Tá certo? E hoje eu quero falar sobre outra semente, a semente das atitudes. Então, suas palavras são sementes, seus pensamentos são sementes e as suas atitudes. Lógico, o que você faz também é uma semeadura. E o que você tem feito? Quais estão sendo suas decisões? Não adianta reclamar. Se você age errado, você vai colher o resultado daquela ação errada. Agora, se você age certo, você também vai colher.
Eu quero citar um exemplo bíblico aqui de um homem que você já deve ter ouvido falar, o nome dele é Jacó. Jacó, ele teve uma ação errada e isso gerou consequências para ele. Está lá em Gênesis capítulo 27, versículo 18, diz assim, ó, Jacó foi ao encontro de seu pai e disse, pai. Isaque respondeu, sim, filho. Quem é você? Jacó respondeu a seu pai, sou seu filho mais velho, Esaú. Fiz o que o Senhor mandou. Venha sentar-se e comer da minha caça para me abençoar. Versículo 20. Isaque perguntou ao seu filho, como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu, é que o Senhor, o seu Deus, colocou a caça no meu caminho. Versículo 21. Então Isaque disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa tocar e ver se você é mesmo meu filho Esaú. Versículo 22. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o tocou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos de fato estavam peludas como as mãos de seu irmão Esaú. E o abençoou. Versículo 24. Isaque perguntou-lhe novamente, você é mesmo meu filho Esaú? E Jacó respondeu, sou sim. Ele enganou o pai. Ele colocou pelos sobre o seu corpo e ele foi lá no quarto do pai e enganou o pai e recebeu a bênção. A bênção do engano, a bênção precipitada. E infelizmente isso trouxe graves consequências para ele. Nós podemos ver que ele foi enganado, a história dele, eu não vou ler aqui toda a história de Jacó, mas se você conhece, você sabe que ele foi enganado por Labão, ele colheu o que ele plantou, ele não enganou, ele não mentiu, então agora seria o momento dele colher. Há uma frase no mundo que diz, aqui se faz, aqui se paga, mas a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele colherá. Labão enganou Jacó, porque ele queria se casar com Raquel, era a mulher que ele amava. Só que não era costume entregar a filha mais nova. O costume daquela terra, onde o sogro dele morava, era entregar a filha mais velha. Então ele foi enganado, porque o sogro não falou isso para ele. Depois que ele casou, que ele ficou sabendo que ele tinha casado com a mulher errada, que ele havia dormido com a mulher errada. E assim ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder, então, desfrutar de um casamento com a mulher que de fato ele amava. Essa foi a primeira colheita, mas não parou por aí. Jacó colheu de novo. Quando os filhos dele, então, tentaram matar o José, ele não morreu, mas ele foi vendido para os ismaelitas. E ele foi levado como prisioneiro, como escravo, melhor dizendo, para o Egito. Só que os irmãos de José, os filhos de Jacó, eles disseram para Jacó, olha, o nosso irmão foi devorado por um animal selvagem. Ou seja, aqui foi a colheita mais dolorosa na vida de Jacó. Jacó agora, ele vai receber na mesma moeda. Ele não enganou o pai, agora os filhos enganam Jacó. Ele não mentiu para o pai, agora os filhos iriam mentir para ele. É isso mesmo. E ele não poderia reclamar. Ele não poderia depois dizer, vocês são mentirosos. Ué, mas você também mentiu para o seu pai? Você enganou? Agora está na hora de colher. É exatamente isso que acontece. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando você planta a verdade, você colhe a verdade. Quando você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Jacó é um exemplo daquilo que não devemos fazer. Mas é um exemplo de que o que você plantar, você vai colher. Ele se disfarçou de Esaú. O pai ainda perguntou, você viu comigo aqui no texto, algumas vezes, é você mesmo, meu filho? É você mesmo, Esaú? E ele diz o quê? Sim, meu pai, sou eu, Esaú. Ué, mas a voz é de Jacó.
mas sou eu, meu pai, sou eu mesmo, me abençoe. Ele teve a oportunidade de falar, pai, eu não sou Esaú, mas o Senhor pode me abençoar? Pai, eu não quero mentir para ti, eu preciso da tua bênção. Ele poderia ser sincero, ele poderia se humilhar diante do pai, mas ele não fez isso. Ele resolveu enganar o pai. E assim muitas pessoas enganam e são enganadas. Têm atitudes erradas e começam a colher e depois reclamam. Não adianta reclamar. O que o homem semear, ele colherá. É isso mesmo. É isso que a palavra de Deus nos ensina e isso será inevitável. Jacó teve tempo de pensar e resolver não enganar o pai, mas ele pensou e falou. Eu já disse aqui que nossas palavras e nossos pensamentos são sementes. Ele pensou na possibilidade de enganar o pai e ele foi lá e falou e enganou e mentiu para o pai. Os anos se passaram, mas a colheita chegou. Depois ele foi enganado pelo sogro, depois ele foi enganado pelos próprios filhos e assim Jacó chorou muito, se decepcionou muito, se entristeceu muito, mas tudo fruto da colheita dele. Ele não poderia culpar outras pessoas. Ele estava colhendo exatamente o que ele havia plantado. Cuidado com o que você tem plantado com as suas ações. Se você tem convergido suas ações para boas sementes, essas sementes irão retornar. Se você procura ser uma pessoa boa, ajudar o seu próximo, se você procura ser generoso, se você procura ser um bom funcionário, porque o mundo dá voltas. Hoje você é um funcionário, amanhã você pode ser um empresário. Amanhã você pode ser o diretor dessa empresa, o presidente da empresa. E se você hoje age correto, amanhã você vai colher. Agora, se você agir errado, amanhã também colherá. Assim os filhos, tem muitos filhos que eles esquecem que amanhã eles serão pais. Jacó, na primeira vez que ele se encontra com o pai, que ele engana o pai, ele estava na posição de filho. Só que ele se tornaria pai. E ele esqueceu. Ele não atentou para isso. Hoje eu sou filho e estou enganando meu pai. Amanhã eu serei pai e poderei colher e colherei esse engano. E de fato ele colheu. É isso que acontece. Então, pense bem, cuidado com as suas ações, tudo que você faz, a mentira, o engano, a desonestidade, o ataque, tudo, precisamos nos arrepender e plantar de forma sábia. Vamos fazer da melhor forma. Amém? Uma traição. Quantas pessoas traem as outras e depois são traídas? Quantas pessoas elas golpeiam outras pelas costas e também são golpeadas? Quantas pessoas tratam com injustiça outras e depois elas sofrem o mesmo? Quantas pessoas tratam com desprezo outras e depois elas colhem esse desprezo, esse descaso? Eu lembro de uma vez, de um caso, de uma filha que ela pensou em não cuidar da mãe. Ela teve a oportunidade. A família recorreu àquela filha para que ela pudesse cuidar da sua mãe. E ela disse, não, eu não posso, eu tenho a minha vida. Eu não tenho como cuidar da minha mãe. E ela morava ao lado da mãe. Bom, ela fez a escolha dela, ela tomou a decisão dela. O que aconteceu? Os anos se passaram. Depois essa mãe adoeceu e ela chegou a ser colocada para fora da casa da filha. Os anos se passam. As pessoas esquecem o que elas plantam lá atrás, mas a colheita vem. É lógico que as pessoas se arrependem, tudo bem. Uma pessoa que cometeu um crime, ela vai se arrepender, ok, mas ela vai ter que colher as consequências. Os frutos são inevitáveis. Aquela semente ela vai germinar e vai produzir frutos. É isso mesmo. Então, muito cuidado com o que você tem feito com a sua vida. Daqui a 5 anos, aonde você quer chegar? Aonde você quer estar? Depende do que você está fazendo hoje.
Se você está se preparando, se você está estudando, se você está buscando a Deus, se você está se consagrando, se você está buscando o temor do Senhor, se você tem orado, se você tem consagrado os seus caminhos a Deus, o seu amanhã será maravilhoso, abençoado, confirmado. Deus confirma os passos do homem bom. Agora, se você se desviar do caminho, se você não cuidar das suas decisões, se você não tiver sabedoria, se você for insensato, se você for uma pessoa tola, você também colherá os frutos dessas ações. É isso mesmo. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz e amanhã eu volto com mais uma semente que pode gerar bons frutos ou maus frutos na sua vida. Eu não citei aqui, mas eu posso finalizar com o caso de Zaqueu. Você conhece bem. Qual foi a ação de Zaqueu? Zaqueu pensou, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E ele fez isso. E ele disse o quê? E eu vou restituir aqueles que eu defraudei 4 vezes mais. E assim ele fez. E o que ele colheu? Está lá em Lucas capítulo 19. Hoje houve salvação nessa casa. Às vezes o que Deus está esperando é uma semeadura sua diferente para que você possa colher salvação, para que você possa colher bons frutos na sua casa. Nós vimos que Jacó enganou, Jacó mentiu e colheu maus frutos. Mas podemos citar Zaqueu, que plantou o que deveria ser plantado e colheu salvação para sua casa, para toda a sua família. Que Deus te abençoe e fique na paz. Até amanhã na nossa próxima mensagem.